Salve, salve, Vitor! Seja bem-vindo aqui ao canal do Cartelho Profissional. Hoje vou estar trazendo dicas aqui para a quarta rodada do nosso resultado aí, ó. Uma mitada, né, galera? Fizemos 83,15. A média ficou em 57 aqui, ou seja, a gente fez quase 30 pontos a mais. E a questão das cartoletas aí, ganhamos 6,59, que vai ajudar a gente aí. Mas vamos continuar ganhando cartoleta. Quero chegar pelo menos a 150 cartoletas para escalar uns times aí, porque os jogadores estão muito caros, né, galera? Então, peço a você também, galera, se inscreva no nosso canal, né? Do YouTube, e também chega no nosso Instagram. Galera, sem enrolação, vamos começar logo nossas dicas aqui, tá? Lembrando que o mercado fecha aí quarta-feira às 18h30 e 29, tá? O jogo amanhã, Ceará e Vasco, não vai contar para o Cartola, então a rodada começa amanhã, quarta-feira, e termina na quinta-feira com o Cruzeiro Bahia. E vamos começar nessa escalação sem enrolação, né, galera? Dicas pro gol aqui, galera. Eu vejo com potencial para a rodada aí o John, tá? Do Botafogo, mas ele tá muito caro, né? Então, já imaginando lá na frente o time ali com todo mundo praticamente vai ter a Arrascaeta, né? Então, assim, por enquanto as nossas cartoletas não estão muito altas, assim. Quem tem assim já tá com 140 aí, já tá um pouco melhor, né? Mas por enquanto eu tô com 131. Então, assim, John, eu vejo uma baita opção, tá? O São Paulo com muita dificuldade de fazer gol, em 3 jogos só fez um gol, né? E o Botafogo, apesar de ter perdido o Bragantino no último jogo, vinha bem ali, né? Tinha segurado SG contra o Palmeiras, SG contra o Juventude e SG na Libertadores. Então, assim, chance aí do Botafogo conseguir SG, na minha opinião, tá? Outro goleiro que eu vejo aqui bom para a rodada é o Cássio, tá? Questão de custo-benefício. O Cruzeiro não vem conseguindo SG, né? Mas, ó, a média do Cássio está aqui 4,77. Então, visando assim, questão de custo-benefício, né? Vamos supor que toma o gol, mas o Bahia é um time que finaliza bastante, vai para cima. Então, Cássio deve trabalhar bem nesse jogo, tá? E o goleiro assim, mais unânime assim, da rodada seria o Rossi, né? Pela chance assim, do Flamengo conseguir o SG. Só que o Rossi está precisando de muito para valorizar. Então, se o Flamengo perde, leva um gol, ele vai desvalorizar, né, galera? Vai desvalorizar porque o Juventude não vai chegar tanto assim para finalizar, para ele chegar a conseguir fazer as 7 pontos, né? Então, é outra opção. Tá, o Antony também é uma boa opção aqui, tá? O Palmeiras é o time que finaliza também. E o Inter conseguiu o SG ali na segunda e na terceira rodada, né? Conseguiu o SG também na Libertadores, então o Inter tá muito bem. Tem o goleiro do Corinthians aqui, ó, precisa de pouco para valorizar. Tem um Fluminense que também deu uma melhorada aí com o Renato Gaúcho, também finaliza bastante, sendo que a defesa do Corinthians não passa muita confiança, tem tomado os gols, né? E tem o Gabriel Frazão aqui do Santos, que o Atlético Mineiro é um time que finaliza bastante, teve 31 finalização, né, no último jogo, foi 32. Tanto o Lucas Arcanjo aqui, ó, tomou 2 gols, mesmo assim fez 9,70, né? Então, assim, outro goleiro bom do Santos, tá? Por enquanto eu vou colocar aqui o do Corinthians, tá? O Corinthians precisa de 2,35 para valorizar, ele tá aqui com uma média de 5,17, só fez 1,90 contra o Palmeiras, né? Pouco, né? Para um jogo, para um time com o Palmeiras que finaliza bastante. Aqui foi contra o Vasco, ele conseguiu SG, e na primeira rodada que foi aí 1-1 contra o Bahia, né? Você viu o Bahia realmente finaliza bastante, por isso que o Cássio eu estou vendo com bons olhos aí, tá? Não vou fazer o REC agora, né, galera? Mas eu vou colocar aqui só por enquanto o brasão. Laterais, galera, laterais, a gente tem os mitos do cartão aí, que é o Bernabé, né? Deve pontuar muito contra o Palmeiras, mas aí ele precisa além de muito para valorizar, que não é nem tanto isso aqui, porque ele consegue fazer, já demonstrou isso. É a questão do valor. O Willian também vai estar marcando ele pro Gali, toda hora que pega a bola vai para cima, né? Então, chance aí do Willian conseguir alguns desarmes. Mas 2 laterais do Flamengo, tanto o Alexandre quanto o Wesley, são boas opções. Tá, o Alexandre até melhor, porque está desarmando mais, né, do que o Wesley. Só que o Wesley é mais ofensivo, né? Então, os dois estão precisando praticamente a mesma coisa para valorizar. A diferença aqui é o preço, tá? Mateuzinho também vejo com bons olhos. Tanto ele como se jogar o Hugo ou AGL, sei lá o nome, do Corinthians, dá para colocar porque ele precisa de ponto alguma coisa para valorizar. O Hugo está até melhor do que para Cartola, que o Bidu se jogar. A gente praticamente vai ter a escalação do Corinthians, né?
Porque o jogo, o mercado fecha 18 e 30 e 29, o jogo do Corinthians 7 e meia. Geralmente os times postam o time uma hora antes, quem sabe o Corinthians não posta aí um pouco antes, né, para saber da escalação. O Hugo é muito bom para cartola, tá? Aí por enquanto, galera, eu vou colocar um Wesley aqui do Flamengo, tá? E além de precisar de menos, né? Custa menos, né? Na verdade. E nosso outro lateral poderia ser o Juninho Capixaba contra o Sport, né? O Sport é um time que também está jogando para cima, né? Contra o Palmeiras ali por pouco não conseguiu ali pontuar, né? Mas tem um lateral aqui que chama muita atenção, né? Que é o Escobar. O Santos não conseguiu nem o SG, tá? Desculpa. Ele tem 16 desarmes já, né? Então um jogador que está fazendo média básica, uma média de 8,57. Sem SG não dá para deixar de fora, né, galera? Só que pelo lateral direito ali do Atlético, o Scarpa puxa muito pro meio, né? Mas mesmo assim ele é uma boa, tá? O lateral do Cruzeiro Kaique também é muito bom. O Juba é um cara que eu acho do jogo do Bahia. Ele é um lateral esquerdo, mas ele finaliza. Ele tá muito à vontade no Bahia agora. Ele vai para a direita, cruza. Tanto que a assistência foi do lado direito, né? Pro esquerdo. Mas aí o jogo já é mais difícil fora de casa, né? Vou botar aqui o Kaique Bruno. Também é outro jogador bom para cartola, com a média de 6, mesmo se conseguir SG, tá? Já tem até uma assistência. Então assim, tá deixando ele aqui, tá? Zagueiros, galera. Zagueiros a gente tem aí, ó, o Barbosa, tá? Gosto muito do Barbosa para rodada. O Barbosa tem 7 desarmes em 3 jogos, não, um cara que não negativo, né? Aqui conseguiu SG, tá aqui também. E aqui sem SG, ele fez 3,90 contra o Bragantino, né? Quase uma pontuação do SG. Jair também vejo uma boa opção, né? Uma alternativa ao Barbosa, porque aqui precisa de 3,52. Barbosa já precisa quase 6, né? Então muita coisa, sem contar no preço. E tem os zagueiros do Flamengo aí, Léo Pereira e Léo Ortiz. Eu prefiro mais até o Léo Pereira, só que Danilo tava em dúvida se poderia jogar, tá? Então se Danilo for jogar, a gente de repente pode, se for titular, de repente a gente pode ver o Danilo quanto ele está custando. Mas por enquanto eu vou de Léo Ortiz, precisa de menos para valorizar, né? Léo Ortiz está decepcionando aí, não está desarmando, né? Um cara muito técnico, mas o Flamengo passa mais tempo com a bola, né? Também tem isso. Começou nosso outro zagueiro, galera. Vai ser o Jair do Botafogo, tá? Que precisa de menos para valorizar. O Leão gosta também, tá? Vai voltar aí, ele fez 3 desarmes no primeiro jogo, mas ele comete muita falta, né? Jogar ali na Vila, pressão. Meio de campo, galera, meio de campo não tem como deixar a Arrascaeta de fora, tá? Pra mim é um cara que na última rodada não teve como colocar ele, que já tinha Hulk, Rony, tinha, e o jogo era fora, né? Então a gente não colocou o Arrascaeta, tá mais barato, né? Mas outro meio aqui que não dá pra deixar de fora, tá? O Matheus Pereira, né? Fez 6,7 só de média básica jogando fora de casa contra o São Paulo. E agora contra o Bahia, o Cruzeiro precisa vencer, né? Então precisa dar uma resposta aí. Então o Matheus Pereira é uma boa opção. Outro cara também que talvez muita gente vai escalar ele, que eu particularmente gostaria de escalar, é o Neymar, tá? Ele entrou no segundo tempo aqui no jogo difícil contra o Fluminense fora de casa. Fez 2,60, né? Precisa de muito para valorizar. Não é tanto assim para valorizar para um cara como o Neymar, que num jogo ele sofre ali 8 faltas, 6 faltas, né? O cara cobra falta, cobra escanteio, então finaliza. Não tem muito bizarro, mas jogando em casa, precisando vencer, né? Vai mudar o técnico, já saiu o treinador, vai vir outro. Então assim, se bem que para Neymar não influencia, porque o cara é craque, mas stand-by vou deixar ele aí de fora, tá? Até ter uma confirmação maior. E outro meia, galera, outros meia, tem Alan Patrick aí, mas um jogo bem difícil. Alan Patrick fez 3 gols na Libertadores, né? Foi poupado no jogo, então pode ser uma boa alternativa. O Palmeiras aí joga com um Emiliano ali, né? Na frente da zaga, mais 3 zagueiros. É um jogo muito difícil, galera. Esse carro pode ser uma boa, tá?
Porque o Santos, se jogar tá igual tá jogando com caixinha, vai todo pra cima, pode ser que sobra espaço, né? Mateuzinho também é uma boa, né? Contra o Fortaleza, Mateuzinho geralmente tem melhor média fora de casa, né? Gerson também vejo com bons olhos para esse jogo, tanto ele como o Dela Cruz, tá? Savarino, o São Paulo não sai tanto pro meio, mas é uma opção. Vila Sante, galera. Vila Sante é um boa, mas ele precisa de muito para valorizar. Porque eu digo, Sacha fez 14 pontos contra o Mirassol jogando. Então, esses caras aqui são monstros no desarme, né? Então, até o Bahia teve muito desarme no meio do campo do Bahia. O Bahia que dominou o segundo tempo ali, né? Teve mais posse de bola. E aí o Mirassol vai pra cima, o time vai pra cima. Então o Grêmio, que não tá muito bom, né? Tem um cara que desarma muito, que é o Vila Sante, né? Ele pode fazer aí 4, 5 desarmes nesse jogo brincando aí, tá? Então é uma baita opção. Tanto ele como o Sacha, né? O Grêmio na verdade pega o Mirassol, exatamente. Aí tem o Sacha que pega o Vitória. Tem também um cara no último jogo contra o Internacional fez 5,70. Jogando fora de casa, o time do Fortaleza, o time adversário se expõe mais, então tenta mais jogadas, assim erram. E o Sacha consegue mais desarme, né? Então vejo uma boa aí. Também o Sacha. O Martins aqui pode ser uma opção, né? Porque no último jogo ele fez 0,80, mas nos outros dois jogos, ó, 6,60, fez 8. Tem um cara aí que também desarma, né? E tem o Rubens, que eu gosto muito particularmente. O Rubens é um cara que deve talvez jogar até na lateral esquerda, não sei se vai jogar no meio, como é que vai ser. Acho que talvez jogue o Paulista no lugar do Arana, que saiu machucado, né, do jogo. Então o Rubens, se continuar o primeiro volante ali, não rola muito não, tá? Mas é um bom nome aí para o Santos, contra o Santos, né? Tem o Jean Lucas que a gente colocou no último jogo, fez 5,30, né? Outro cara bom aí, bola. Mas por enquanto, galera, eu vou colocar aqui. Cadê ele aqui? O Emmanuel Martins, tá? Não é certeza, esse é um jogador que eu tô colocando aqui, porque eu já coloquei ele já vi um ataque ali, então eu sei que as cartoletas não dá, tá? Aí vamos pro ataque aqui. O ataque, galera, a gente tem o Hulk, né? O Santos vai pra cima tentar vencer esse jogo, vai sobrar espaço. E ele, Rony, pode surpreender nesse jogo aí, tá? Eu acho que é jogo de gols. O Atlético precisa vencer, né? Porque não venceu ainda no campeonato. Tem uma derrota e 2 empates. Então, assim, precisa vencer e o Santos também, né? Então, pode ser um jogo aberto e aí sobrar para eles, tá? O Depay não precisa nem falar, né? O cara é monstro, joga muita bola. Tem aí também o Igor Jesus, que eu vejo também uma boa opção para a rodada. É um jogo mais difícil, né? São Paulo, apesar de não estar bem ofensivamente, mas defensivamente está bem. Tá tirando aquele jogo 2-2 na aliança ali, né? E tem o Roberto que eu vou colocar no nosso time, tá bom? O Roberto é um cara que também tem média básica, joga em casa, o Corinthians em casa é muito forte. E a gente tem aí também o próprio Tiquinho Soares, né? Lúcio Rodrigues voltando aí, né? Que é um cara, e Érico Pulgar, são dois jogadores aí também que dá para escalar. O Cruzeiro não tá tão bem assim, né? E o Bahia muito organizado. Tem a Jorge do Cruzeiro, que não tá aparecendo aqui, mas é uma opção, assim como o Gabriel, tá? O Cruzeiro também dando pressão, precisando ganhar. E o nosso outro atacante aqui vai ser o Bruno Henrique, tá? Do Flamengo. Se jogar o Juninho, seria até uma opção para colocar o Juninho, um jogador dentro da área, né? Ali o Juninho também é um jogador que ele tá em dúvida. E no meu outro atacante, galera, vai ser o Hulk, tá? Ser o Hulk mesmo jogando fora de casa. Como eu falei, o Justin precisando vencer, o Santos deve ir pra cima. Eu acredito até que o Neymar vai jogar de titular. E então vai ser um jogo aberto, eu acho. Então pode ser que sobrar aí pra. Claro que o Ron tá melhor do que o Hulk, mas o cara tem a bola parada, tem o pênalti, tem a falta, né? Então assim, vou deixar o Hulk aí por enquanto.
Deixa eu botar o zagueiro reserva aqui. Por enquanto o zagueiro reserva, eu vou botar aqui o Jonathan Jesus. É um bom jogador para valorizar, tá? Só precisa de menos de um ponto, é uma outra opção da defesa do Cruzeiro, se quem quiser dobrar aqui. Meio de campo reserva aqui, vou botar aqui o Rubens, tá? Porque é uma das minhas dúvidas. Claro, a vontade de botar Neymar, né? Diferente. No ataque reserva aqui vai ser o Éder Valencia, um jogo muito difícil contra o Palmeiras. Mas seria interessante alguém do Flamengo, né? Não sei se daria para colocar um reserva do Flamengo aqui. Michael, por exemplo, se for titular, né? Porque o Flamengo é muito favorito, gente, para colocar. Então, Juninho aqui pode ser, se for pro jogo, pode ser ele um reserva de luxo aí, tá? Mas por enquanto eu vou botar o que tá provável, que é o Éder Valencia aqui contra o Palmeiras, tá? Nosso treinador vai ser o Felipe Luiz, mas para quem quiser ter pouco cartoleta para valorizar aí, o técnico do Sport é uma boa opção. O próprio técnico do Vitória aqui, ó, o técnico do próprio Mirassol aqui, né? Quem tem pouco valor de cartoleta mesmo. Nosso capitão, galera, reserva de luxo aqui, ó, de Valência, nosso capitão vai ser o Arrascaeta, tá? Por enquanto, mas cabe a faixa no Bruno Henrique, no Hulk, no Yuri Alberto, tá? Então, confirmar nosso time aqui, tá? Beleza, galera? A minha dúvida aqui é Neymar. Vou mentir pra você, Neymar é um cara que tem muito potencial, né? E é uma das minhas dúvidas aí, tá? Na defesa, eu acho que aqui você poderia trocar pelo Barbosa, que eu acho mais confiável, só que aí não tem cartoletas. E aqui, quem quiser pode botar o Juninho Capixaba, o Alexandro, né? Então são esses aí. E no meio eu acho que desses dois jogadores aqui eu acho que eu não tiro, tá? Não tiro. Se eu tirar vai ser o Martins aqui, eu vou colocar outro jogador. No ataque eu acho que Yuri Alberto eu não tiro, e Bruno Henrique pode depender da escalação, né? Se ele jogar mais no lado, e eu prefiro mais um cara dentro da área ali, né? E Hulk difícil tirar. Só se tirar para botar Neymar, né? Um ou outro. Beleza, galera? Tem custando 131 cartoletas. É isso aí. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe sua pontuação e também chega junto aqui no nosso Instagram, tá? Cartoleta profissional, poste o time final lá, tem os stories. Show? Valeu, tamo junto.